É doido falar de crise, né? Quem não tem crise? Eu tenho várias crises. Olá a todos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto muito delicado e muito recorrente durante o nosso tratamento de ansiedade e pânico, que é as crises de ansiedade. E a minha consciência sobre as crises durante o meu tratamento. Crise vai ser, no meu ponto de vista, o ápice de tudo. Vai ser o ápice do medo, vai ser o ápice da ansiedade, vai ser o ápice do desespero. E isso vai causar um pane no sistema na gente, assim. A gente vai ter efeitos corporais e psicológicos muito fortes. Os meus efeitos corporais, a mão sua muito, eu começo a tremer muito, meu corpo, eu tenho uma tensão muscular enorme, eu começo a me encolher, eu choro muito, muito, é um choro de desespero, de pesar, é uma tristeza, um medo, e é tudo muito misturado, tudo embaralhado, a gente não consegue identificar muito o que é o que. Falta de ar, respiração alta, é uma das partes mais desconfortáveis que a gente passa. É doido, crise é muito louco, você tem uma crise. Durante o tempo e durante o meu tratamento, durante as conversas com a psicóloga, ela me ensinou e eu apliquei isso durante o meu tratamento. Eu entendi que é muito importante a gente ter consciência da crise e a gente entrar na crise com consciência do que está me deixando em pleno pânico. É muito necessário para a gente poder ir tomando essas atitudes e esses conhecimentos, essas consciências durante o nosso dia a dia para evitar da gente ter crise. Eu lembro uma vez que eu fui marcar uma consulta e eu não lembro o que a moça que estava marcando a consulta ela falou pra mim, mas eu não gostei. Eu achei um pouco grosseiro o que ela disse, mas nem foi muito grosseiro, foi só uma indelicadeza mesmo. E eu lembro que eu comecei a ficar com a respiração alta, a respiração curta, eu comecei a tremer e eu já não conseguia mais finalizar a ligação direito. E quando eu desliguei, eu chorei muito porque a ansiedade, né? A ansiedade ela faz isso com a gente. E ali eu vi que são esses pequenos lugares e que ela pode vir de diversos lugares diferentes. De uma ligação de você estar marcando o médico, até você pegar o metrô, qualquer coisa. E não é nada confortável ter crise, então a gente tem que achar um caminho mais leve para se passar. Apesar que a gente é encontrando esses caminhos mais leves para se passar, e apesar do desconforto que a crise traz, é inevitável a gente não passar pela crise durante o tratamento de ansiedade e pânico. E é muito necessário aceitar isso também, aceitar que a gente vai passar por crises, aceitar que a gente vai chorar muito, que a gente vai entrar em muito desespero, mas faz parte do tratamento e tá tudo bem. Como ela chega inesperadamente e ela vem com um peso muito enorme, a gente fica assustado, a gente fica com medo de quando a gente pode ter uma próxima crise, do que pode acontecer, e a gente começa a ter medo de ter crises. E isso pode ser um outro gatilho para a gente ter mais crises. É inevitável a gente passar pela crise, então a gente aceita que a gente vai passar por ela, a gente aceita que ela é passageira, a gente entende esse desconforto e a gente entende o porquê que eu estou entrando na crise, como eu me comporto dentro da crise, quais são os meus pensamentos durante a crise, o que me deixa desse jeito e que vai ficando mais confortável. Não um conforto de encontrar mil maravilhas dentro de uma crise, mas de deixar ela um peso menor do que ela já traz, porque ela em si ela já vem com um peso muito grande. O tempo foi passando e eu fui aprendendo. Hoje eu percebo que quando eu estou com crise, eu choro tudo que eu tenho que chorar, eu entro em desespero tudo que eu tenho que entrar em desespero, para poder sair dela o mais leve possível. Desses sentimentos, assim, de conseguir deixar esses sentimentos na crise e sair, digamos que renovado disso. É muito importante também da gente não acumular as coisas. O acúmulo de várias coisas dentro da gente pode ser gatilhos para a gente ter crise de ansiedade. E isso eu percebi também durante o tempo. Quando a gente vai entendendo que isso me deixou ansioso agora, que esse momento me deixou ansioso, que essa atitude me deixou ansioso, eu paro, respiro, eu entendo, eu tento olhar essa situação de diversos ângulos diferentes até essa ansiedade ela ir embora.
Porque se eu nego isso, se eu finjo que não está existindo, isso se acumula e aí pode se acumular com outra coisa que me deixa ansioso e com medo. E tudo pode ser um gatilho para ter crises de ansiedade. E isso não é legal. O acumular não é interessante. É muito importante a gente não segurar esse choro, a gente não segurar esse medo quando ele está chegando nesse ápice que a crise traz. Por isso, quando eu tenho hoje em dia, eu choro, eu entro em desespero. Eu posso ter várias durante o dia. Todas as crises eu vou sentar, eu vou chorar, eu vou tremer, eu vou sentir muito desespero. Eu saio cansado fisicamente e mentalmente também de uma crise, porque é um esforço corporal pela tensão muscular que eu sinto muito grande e é um gasto energético também de estar tentando assimilar as coisas, estar tentando se encontrar nessa confusão e de pensamentos e sentimentos. É muito importante também não ficar esperando pela próxima e não ter medo delas, porque elas são inevitáveis. A gente tem que estar atento e consciente do que está deixando a gente com medo e com ansiedade, e não do que quando pode vir uma próxima crise, porque a gente entende que ela é passageira. Eu tenho uma imagem para mim da ansiedade que me faz enxergar a crise de uma forma diferente. Eu penso que é um balde e a gente vai enchendo ele de água até ele transbordar. E esse transbordar para mim é a crise. E conforme vai transbordando e quanto mais transborda, mais essa água esvazia. Aí eu consigo ver o balde em si, por ele mesmo. A cor dele por dentro, como ele é. E essa leveza que traz da água embora, desse balde se esvaziar. Eu trago muito essa imagem para mim para ficar mais confortável, passar pela crise, entender que tudo bem ter outra e que essa água ela vai sair de mim, que eu posso me reiniciar, que eu posso não sentir tanto medo e tanta apreensão dela. Tá tudo bem ter uma crise, mas de entender o porquê que eu estou tendo a crise, como eu posso sair disso e de entender que é um reiniciar, é uma renovação, essa água se trocando. E isso me traz conforto para poder olhar para a crise, de enfrentar ela, de não ter medo de esperar a próxima, de não ficar atento. E sim, eu foco essa atenção em mim, no que me deixa ansioso, no que pode me deixar ansioso, como eu estou me sentindo agora. Se eu percebo que eu estou ficando ansioso, se eu estou ficando agitado, como eu me trago de volta. É uma característica do nosso tratamento, é um sintoma do nosso tratamento, é algo que a gente vai passar. Então como que a gente se segura com isso e a gente fala, tá, vou ter que passar por isso. E aí eu converso com as pessoas ao meu redor, eu explico que eu posso ter crise, eu explico do porquê eu estou entrando em crise para as pessoas, eu converso com elas sobre isso, porque é assustador pra gente que está passando por isso, e para quem está ao nosso redor também é muito assustador. Assustador e preocupante é ver uma pessoa que ela tá bem e de repente ela já não está mais. E é questão de minutos. É muito importante esse diálogo também, tanto com a gente quanto as pessoas ao nosso redor. Eu encontrei essas formas de lidar com ela com mais conforto, de ter coragem de enfrentar, de entender que tá tudo bem, porque como faz parte do tratamento e como a gente vai passar por isso, é importante da gente não olhar com tanto pesar, é importante a gente entender, é importante a gente estar disposto a passar, a ter coragem disso. Ter coragem de passar por isso. É muito cansativo, a gente vai ter medo de ter crise. Como que a gente vai tirando esses medos, trazendo essas outras imagens de reiniciar, de transbordar a água, de deixar essa água que estava causando sufocamento desse balde, deixar essa água aí. É importante essas imagens para a gente encontrar conforto nesse desconforto desse lugar. Conforme o tempo vai passando, elas vão diminuindo. As minhas crises elas estão cada vez com o tempo mais espaçado. Eu fico muito feliz com isso, porque eu lembro que teve uma época que eu tinha várias crises durante o dia e era muito cansativo, porque eu não entendia. Eu mal saía de uma, já entrava em outra, mal saía de uma, já entrava em outra. E hoje, com todo esse trabalho de consciência, de enfrentamento e de trazer esse outro olhar, faz com que o nosso tratamento ele seja muito bem sucedido. E não que eu não tenha crise hoje em dia, eu ainda tenho crises,
eu consigo controlar melhor, eu consigo controlar minha ansiedade durante o dia para que eu não chegue no ápice da crise. Mas mesmo assim é algo que a gente precisa olhar, a gente precisa estar ali diariamente entendendo, conversando com a gente, com consciência, com enfrentamento, indo com medo mesmo, que é uma hora a coragem vai encontrar a gente no meio do caminho. E é isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe e eu encontro vocês aqui no próximo vídeo. Até mais!